Olá, hoje é segunda-feira, dia 8 de maio, está no ar mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Nosso programa de hoje a gente vai falar sobre segurança pública em Juiz de Fora e na Zona da Mata. E nós vamos discutir as propostas e demandas apresentadas na reunião de segurança que aconteceu na semana passada. Lembrando que você de casa pode participar do nosso programa. Se tiver alguma sugestão para esse problema de segurança, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 988924905. Como debatedores do nosso programa de hoje, a gente recebe o dramaturgo José Luiz Ribeiro. Bom dia. Bom dia. Que o debate hoje seja altamente esclarecedor. Tomara, Zé. Nosso outro debatedor do programa, o professor Francisco Magaldi. Bom dia. Bom dia, mas não vai ser uma peça de teatro, não. Fica tranquilo. Senão seria uma tragédia. Como convidados, a mesa de debates recebe hoje o deputado estadual Isauro Calais. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, cara. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar participando da mesa de debate. Prazer é nosso. E também a delegada regional da Polícia Civil, Patrícia Ribeiro. Sua primeira vez? Sim, a primeira vez. Bom dia, agradeço o convite para poder participar. Espero mesmo que seja esclarecedor o debate de hoje. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Na quinta-feira da semana passada, aconteceu aqui em Juiz de Fora uma reunião entre políticos e representantes da polícia com o intuito de discutir melhorias para o combate da violência na região. Autoridades e prefeitos da Zona da Mata apresentaram demandas que serão encaminhadas para o governador Fernando Pimentel. Só esse ano, Juiz de Fora já registrou mais de 100 homicídios, 6.000 prisões e 410 armas de fogo apreendidas. Números que refletem a necessidade da demanda urgente para garantir segurança para a população. Deputado, o senhor que sugeriu essa reunião, né? Qual que foi o intuito, quais que são as maiores necessidades que você consegue ver aqui? Caio, primeiro agradecer à TVE por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui na mesa de debate com o professor José Luiz Ribeiro, o professor Francisco Caio, com essa delegada competente, que é a doutora Patrícia, que vem fazendo um belo trabalho na regional de Juiz de Fora. Eu, quando assumi o mandato, em fevereiro de 2015, eu levei para a Assembleia Legislativa o desejo de ver a segurança de Juiz de Fora e da Zona da Mata melhor tratada pelo governo estadual. Eu sou da Defensoria Pública há 30 anos, então militei como serventuário da Justiça por 4 anos, e depois como defensor público por 30 anos. E vi de perto o que aconteceu com as nossas polícias em Juiz de Fora. Polícia Civil, há 30 anos atrás, a Polícia Civil tinha mais efetivo do que tem hoje. A Polícia Civil, há 30 anos atrás, ela tinha mais condição de trabalho que tem hoje. E, da mesma forma, a Polícia Militar. Aí, professor Zé Luiz, eu fiz um cálculo para o Estado, que o Estado, a inteligência do Estado, ela vem para dar desculpa por que nós temos isso ou aquilo de efetivo, dizendo que Juiz de Fora está no teto do efetivo da Polícia Militar. Não cabe mais policial militar. Aí eu fiz lá no passado, fiz novamente um levantamento e mostrei para o Estado o seguinte: professor Magaldi, nós temos, em Juiz de Fora, mais de 200.000 ligações de energia residencial. Nós temos mais de 100.000 comerciais. Então, vamos lá, nós temos 200.000 residenciais e mais de 100.000 comerciais. Na minha casa somos 4. Meu vizinho são 8 moradores, 8 pessoas que moram. Debaixo da casa dele tem mais 2 residências, uma com 5 e outra com 6. Então, se você fizer uma média hoje, residenciais, nós temos 800.000 pessoas residindo em Juiz de Fora. E muitas residem nas comerciais. Então, é provável que o Juiz de Fora hoje tenha cidadãos morando com residência fixa em Juiz de Fora, 900.000 pessoas. E nós somos um polo de educação. Juiz de Fora tem 30 faculdades, tem a melhor universidade do Brasil, uma das melhores, se não for a melhor universidade do Brasil. Recebemos
mais ou menos 200, 250 mil cidadãos que vêm... Como eu cheguei aqui em Juiz de Fora, há 35 anos para estudar, temos uma população flutuante de 200 mil, 250 mil pessoas. Então, Juiz de Fora é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, e não tenha dúvida. E a inteligência do Estado, ela mostra que nós temos 550 mil habitantes e que nós temos o percentual de profissionais da Polícia Militar, da Polícia Civil, ideal para uma cidade de 550 mil habitantes. Esse percentual hoje, ele quer dizer em quantos policiais, uma média? Não sei. Nós temos um déficit da Polícia Militar hoje, em Juiz de Fora, eu não tenho dúvida em afirmar isso. Perto de 200 homens. Pouco menos, um pouco mais. E qual o caminho que você vê para a gente começar a lutar por esse aumento? Porque, indiscutivelmente, não é só isso. Quando você coloca que anteriormente você tinha um tipo de trabalho, hoje a criminalidade aumentou assustadoramente. Nós temos importação de criminalidade na cidade. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Aí, quando eu cheguei na Assembleia, mostrei para o Estado, e tenho cobrado do Estado constantemente. A Polícia Civil, a doutora Patrícia, não pode falar, mas eu falo por ela. Eu falo pelos abnegados, eu falo pelos competentes policiais civis que tem em Juiz de Fora, eu falo pelos competentes policiais militares que tem em Juiz de Fora, pelo excelente bombeiro que está faltando mais de 100 homens no bombeiro de Juiz de Fora. Então, eu falo por eles. Porque eu não tenho medo de represália do Estado. A Polícia Civil hoje não tem uma viatura para levar um preso em flagrante da delegacia para o Ceresp. Tem que levar no carro particular do policial. É absurdo o tratamento que nós temos. Então, a nossa população cresceu, o efetivo da polícia continua o mesmo, o efetivo da Polícia Militar continua o mesmo, está tratando o Juiz de Fora como há 30 anos atrás. Eu não sei se o professor José Luiz lembra, e deve lembrar, obviamente, nós tínhamos aqui o Cosme Damião, da Polícia Militar. Perfeito. Toda esquina tinha um parzinho, uma duplinha de policial militar. Todas as esquinas, todas as ruas. Hoje você não vê policial militar em lugar nenhum. Uma coisa que é importante também, que eu acho, é o seguinte, o papel das duas. A Polícia Civil, ela é investigativa. Ela que vai descobrir, ela que vai processar, ela que vai agir. A Polícia Militar, ela é momentânea, né? Aquele que a gente brinca, é o que estanca o sangue no momento e depois o paciente vai para o CTI para ver o que vai ser feito dele ali. Então, além de faltar homens, eu acho também que falta uma atualização da Polícia Civil, né? Quanto a recursos que são empregados hoje em dia. Eu não vejo, talvez por desconhecimento, talvez vocês me esclareçam isso aqui, uma integração do serviço de inteligência ligado, enfim, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Eu não vejo, nem tão pouco eu vejo algum movimento para uma qualificação disso daí. Ou seja, já que a gente tem um recurso pequeno, você pegar essa pessoa, esse recurso pequeno, e atualizar e desenvolver o máximo possível. Falta recurso para que isso aconteça. Então, além de ter pouca gente, falta recurso para você poder ajudar quem está lá. Professor Magaldi, há uma integração hoje, isso é indiscutível. A Polícia Militar, a Polícia Civil e Bombeiros de Juiz de Fora e de Minas, diferente de outros estados, há uma integração. Na RISP. Trabalham juntos, em conjunto. Há um respeito de uma polícia pela outra e uma ajuda mútua. O que eu quero dizer é que nós não tivemos, no decorrer de anos, a valorização desses segmentos de segurança tão importantes. É isso aí que eu quis falar. Lá no Rio de Janeiro, com a represália, o tráfico, com as UPPs, Juiz de Fora é fronteira. Com certeza. Com o estado do Rio de Janeiro. Uhum. A entrada para Minas é Juiz de Fora. Muriaé é fronteira com o Espírito Santo. A entrada para Minas é através de Muriaé. Então, nós estamos recebendo armas de alto calibre, nós estamos recebendo droga, e nós temos hoje, eu tenho cobrado, nós temos que ter uma divisa segura, uma divisa que possa tirar esse caminho do tráfico, da droga, da arma, o tráfico de arma, de Minas Gerais. E a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, hoje, muito pouco valorizada pelo Estado. A Polícia Civil pode nos dar essa inteligência lá dentro do estado do Rio de Janeiro. Concordo plenamente. Outro dia houve um crime, mataram o prefeito de Chiador. A Polícia Civil de Juiz de Fora foi fundamental, junto com a Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, para
prender, para descobrir o homicídio do prefeito Moisés de Chiador, e foi um trabalho conjunto lá no estado do Rio de Janeiro. Então nós precisamos dessa inteligência da Polícia Civil e, infelizmente, você não tem. Mas é aí que eu cheguei, quando eu toquei no ponto, quando eu toquei nesse ponto, foi exatamente isso daí. Até pelo número de armas, é lógico que esse número de armas não foi fabricado em Minas, nem tampouco apreendido de cidadãos de bem, né, aqui. É lógico que eles estão vindo de fora. E cada vez a pressão, isso vai virar uma panela de pressão. Quanto mais você faz repressão nos lugares como o Rio, mais tem a fuga para lugares como o Juiz de Fora. Doutora, isso que eu queria até te incluir na conversa, né? Como que a Polícia Civil, ela sente esse crime que vem além das fronteiras, né, dos outros estados que chegam aqui em Juiz de Fora? Então, primeiro eu gostaria de aproveitar o espaço para esclarecer o papel da Polícia Civil. Perfeito. Como o professor disse, nós somos a Polícia Judiciária, porque muita gente não tem a noção, né? Qual que é o papel da Polícia Civil, qual que é o papel da Polícia Militar? A Polícia Militar é a polícia ostensiva, né, que faz o policiamento ostensivo na rua, e a Polícia Judiciária é aquela que investiga as infrações penais e ela colhe elementos para passar aquilo para a Justiça para que seja ofertada a denúncia e possível condenação ou não. Então, esse é o papel da Polícia Civil, investigar as infrações penais. Como o professor citou, do trabalho de inteligência, esse tempo que nós estamos à frente da regional, nós temos investido, sim, em inteligência. Por quê? Não adianta eu vir aqui e ficar somente falando, né, do pouco efetivo. O efetivo é pouco, sim, a falta de estrutura, sim, mas nós temos que trabalhar hoje com o que a gente tem. Então, temos investido na inteligência, existe sim essa integração, não só aqui em Juiz de Fora, em Minas, mas o nosso setor de inteligência ele faz contato com as polícias do país inteiro, e isso tem ajudado na nossa investigação. O que a gente busca hoje? Qualificar essa investigação. A gente não quer só prender o traficante, a gente quer qualificar, demonstrando que ele faz parte de uma organização, demonstrando que aqueles bens que ele tem não foi adquirido de forma lícita, para que ele perca aquilo, porque isso sim enfraquece o poder aquisitivo de um traficante, e isso sim influencia na baixa da criminalidade. Então, a gente tem investido nesse trabalho, sim, e eu não posso te falar, além das armas hoje, né, que existe tanto essa influência de criminosos de outros lugares na nossa cidade. Tá? É lógico, como o professor disse, as armas entram de alguma forma, as drogas entram, mas falar que tem gente vindo residir aqui, a gente ainda não tem um estudo, eu não posso te dizer isso. Eu não creio isso, não, mas eu creio que, como a gente vê, por exemplo, facções, como foi do Comando Vermelho, né, sair e ir lá para Manaus e acontecer determinadas atrocidades, é uma coisa que eu aprendi, a frase todo mundo conhece, né? Para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Então, eu acho que é o seguinte, já que a gente tem como prevenir, assim como uma vacina para uma prevenção de uma gripe, de uma doença, a gente tem que pensar na prevenção, porque o combate efetivo depois é duro. Assim como você está doente, entrar no antibiótico, o corpo padece, a gente sente um gasto. Então, se a gente puder evitar que isso aconteça, eu acho que seria uma coisa ideal. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre segurança aqui em Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Deputado, quem que participou da reunião na quinta-feira passada e quais foram as principais demandas trazidas? Nós, quando fizemos esse convite ao secretário de Segurança, pedimos que ele trouxesse a cúpula da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, que a gente pudesse debater com os prefeitos da Zona da Mata o alto índice de ocorrência, de violência, e marcamos para o dia 4, tivemos a participação de quase 400 pessoas, 50 cidades representadas, 25 prefeitos, 15 ex-prefeitos, 50 vereadores, lideranças comunitárias, mais de 100 lideranças, de vários segmentos, a presença da Polícia Civil, através do Dr. Carlos, da doutora Patrícia, da Polícia Militar, através do capitão, do comandante, do coronel Nocelli, da mesma forma do bombeiro. Enfim, nós discutimos
primeiro, o que os municípios desejam. Aí o prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, cobrou do Estado, porque o município faz a parte dele. O município paga aluguel para a polícia, o município dá imóveis para a polícia, dá gasolina, conserta automóvel. E o que o Estado faz? Qual a contrapartida do Estado? Cidades pequenas, como Santana do Deserto, o vice-prefeito falou: eu estou tirando dinheiro da merenda escolar, que eu poderia estar colocando na merenda escolar, porque ele não vai tirar dinheiro da educação para outro segmento, outra atividade no município, mas que ele poderia colocar, que já o constitucional na educação está colocando mais do que deveria, mas ele poderia dar um plus para a educação, mas está lá comprando pneu para a viatura da Polícia Militar. Deputado, tem uma coisa que já até me incomoda há anos e anos. Sempre que se fala assim, Minas Gerais, pensa em Belo Horizonte. Então, o Teatro Mineiro é o que se faz em Belo Horizonte. Tudo o que acontece é o de Belo Horizonte. Então, as cidades acabam ficando numa periferia e que não recebem aquilo que seria para a coisa mineira mesmo, né? E nós estamos vendo que esse investimento conflito, na cultura é só lá. Não é? Só lá. Os investimentos são lá. E isso está acontecendo em diversas partes também. Quer dizer, porque lá tem uma visibilidade do governador, das pessoas todas. E aqui a gente vai, o prefeito pode falar, mas não é a mesma força que se tem lá. Como é que fica? O senhor hoje é a nossa voz lá, não é? Com essa reunião, professor, nós tiramos um documento, esse documento vai ser entregue ao governador, com o pedido de socorro. Esqueça a Polícia Militar, a Polícia Civil e os bombeiros. Mas o pedido de socorro de Juiz de Fora e da Zona da Mata. Nós estamos pedindo socorro. Não podemos conviver com o alto índice de violência. Vou dar um exemplo. Nas pequenas cidades, o proprietário de um pequeno sítio, o produtor rural, ele não pode deixar sua propriedade para ir na igreja, para ir no médico, para ir na cidade, porque quando voltar, já foi assaltado, enterraram um produtor rural vivo lá em Miraí. Não tem, a polícia rural não existe, a patrulha rural não existe na maioria das cidades. Então, veja só, me desculpe os militares que acham que está tudo tranquilo, e não está tudo tranquilo. Vai viver lá na roça, vai viver no interior, vai viver na zona rural de Juiz de Fora. A zona urbana está insuportável, com o alto índice de criminalidade, de violência, de homicídio. Juiz de Fora não pode ter o índice de homicídio que está acontecendo, porque tem excesso de arma circulando em Juiz de Fora, droga, entrada de arma, entrada de droga. Aí lá na zona rural, o prefeito Wallace de São Francisco do Glória, professor Zé Luiz, eu fui participar de uma reunião lá em São Francisco do Glória, com domicílio eleitoral em Juiz de Fora e votado na Zona da Mata, eu circulo todas as cidades na Zona da Mata. O prefeito Wallace falou assim: deputado, semana passada me tiraram 15 cabeças de gado, me roubaram 15 cabeças de gado. Não satisfeito, ele falou agora na reunião de 4 de maio, que eles foram de novo na fazenda dele, mas não roubaram nada, mas deram tiro na porteira. Então, virou a época do Lampião, virou a época do Oeste, tiroteio para tudo quanto é lado, roubo de gado, assalto com violência, matando o produtor rural, as pequenas cidades sem policiais. Vou dar um grande exemplo para o telespectador da TVE, para os nossos debatedores, para você, Caio. Há 30 anos atrás, São João Nepomuceno tinha 5 delegados. Tinha delegado. Maripá, Guarará, Bicas, Rochedo, Descoberto, São João, com 5 delegados. Hoje, São João não tem delegado. Não existe delegado. Onde tem delegado, não tem escrivão. Onde tem escrivão, não tem inspetor. É inspetor mesmo, né? É inspetor que fala, né? Inspetor. Então, se fala que tem... Deixa eu puxar uma coisa polêmica. Mas essa questão de São João, ela já está sendo discutida, né? Depois de muito ferrenho de dentista. Com certeza não tem condições de uma cidade daquele porte ficar sem 30 delegado. mil habitantes. Esclarecendo que os 2 delegados que tinham lá, um é o atual chefe de departamento e o outro é o atual delegado adjunto que trabalha no departamento.
Então, inclusive, amanhã eu tenho uma reunião com o superintendente de investigação e polícia judiciária para tratar desse assunto. E tenho também em Belo Horizonte uma reunião com o secretário de Segurança amanhã, porque vamos juntos traçar novas estratégias. Doutora Patrícia, mas depois de muito ferrinho de dentista, eu tenho cobrado sistematicamente lá do governo que uma cidade como São João Nepomuceno não pode ficar sem delegado. Não deve. Tinha 5 a 30 anos, e nós, 25 anos atrás. Deputado, e nós só temos a agradecer a sua atuação, a sua participação no tocante à segurança. É sabido que você é um grande apoiador da Polícia Civil, da Polícia Militar. Inclusive, você alavancou e propiciou que o núcleo de atendimento ao idoso aqui em Juiz de Fora fosse criado e tem trazido excelentes resultados. A questão é que precisamos mais, né? Muito mais. Eu queria colocar uma coisa muito polêmica, o Magaldi até vai me ajudar. Fizeram todo um trabalho para desarmar o cidadão. Tirou a arma do cidadão, que o cidadão não podia ter, etc. E tal. Mas os bandidos não foram desarmados. Então, agora a gente vê idoso apanhando por assalto, a gente está vendo idosa sendo estuprada aí por bandido que entra na casa. E olha que não é lugar longe, não. Lá na minha região, no Bom Pastor, de vez em quando acontece um caso desses assim. Não é? Então, não é zona rural. Então, na zona rural, então, o que não é se não tem um estado de anomia, né? Não tem lei agora, a lei é do bandido. Como é que fica esse caminho? Eu sei, delegada, que a senhora colocou uma coisa muito importante, que é o problema de estrutura. Mas nós vamos morrer sem ver nada resolvido, porque eu já estou na hora de cantar para subir. Ou melhor, o senhor vai ser assassinado. Tá com o pé na escada, o senhor vai ser assassinado antes de ter uma segurança plausível, uma não, segurança... não, porque eu converso muito. Então, o que acontece? Eu já enfrentei. O cidadão vai ser assassinado? O que acontece é o seguinte, a Constituição fala que o Estado tem que garantir saúde, educação e segurança. É dever do Estado a segurança. É dever do Estado, tá. Nós fizemos um plebiscito perguntando ao cidadão de bem, aquele que tem a sua arma em casa, registrada, na qual a Polícia Civil de cada estado tinha acesso, né? A fulano de tal, tem uma arma 22 em casa, tá. Vocês tinham endereço da arma. Então, nós fizemos um plebiscito, criou-se o Estatuto do Desarmamento. Esse cidadão foi obrigado, durante o período, agora a devolver a arma dele. Então, além do Estado não conseguir proporcionar uma segurança adequada, ele impediu que o cidadão se defendesse. Mas isso está na zona rural? Está acontecendo. Então, mas isso é que eu estou falando. O produtor rural está se armando. Não, mas é o caminho. Mas ele vai ainda por uma maneira... Vai fazer sua autodefesa. Que é ilegal. Por isso que eu estou batendo, né, muito nessa tecla aí. Por exemplo, um caso que eu sei que aconteceu alguns anos atrás, o cara tinha uma fazenda, tentaram entrar na fazenda dele e ele atirou. Os próprios bandidos, mais tarde, a gente foi descoberto, que eles ligaram para a polícia foi lá, eles estavam com o registro vencido, desarmaram o cara. Ainda levaram ele preso. O que aconteceu? Uma semana depois eles invadiram e roubaram a fazenda do cara. Então, é importante saber, a pessoa saber, por exemplo, a arma é um direito do cidadão, dele ter uma arma na casa dele, não digo portar, ter uma arma, desde que ele cumpra os requisitos necessários de sanidade mental, através de exames psicológicos, né? Desde que seja um cidadão de bem, trabalhador, que não tenha bons antecedentes. Por que o plebiscito, se cria um plebiscito e se faz exatamente o contrário do plebiscito? Porque o cidadão, ou bem ou mal, ele ajudava... Você não vai entrar numa casa porque você sabe que o cara é armado e é capacitado para usar arma. Mas nem todo mundo, professor Magaldi, todo mundo gosta de portar uma arma ou ter uma arma em casa. Imagina o professor Zé Luiz com arma. Mas é um direito. Você pode imaginar com tudo, menos com arma. Eu queria saber o que a com delegada... 38 na cintura para se defender. O que vocês acham dessa situação que é controversa, né? Que desperta muitas opiniões contrárias? É um tema controverso, com certeza. Uhum. Porque, como o deputado disse, não é qualquer pessoa que ele Concordo. tem, digamos, maturidade para portar uma arma. E capacidade emocional Sim. também. Porque, muitas vezes, a gente já viu exemplos de um fato simples, uma discussão no trânsito, a pessoa tira a arma e acontece um mal maior. Mas isso também não quer dizer que a pessoa não possa ter uma arma em casa. Daí ela é pode, colocado. se ela cumprindo aqueles requisitos elencados pela lei,
né? Hoje não é mais a Polícia Civil que faz esse controle, é a Polícia Federal. Ele pode sim ter uma arma em casa para se proteger. Mas não tem, que a Polícia Federal não dá. Porque o problema é que uma pessoa... Aí são os requisitos, né? Tem que cumprir os requisitos, Não, são mesmo objetivos. você cumprindo o requisito, o delegado ele tem ordem, eu estou te falando isso porque eu tenho conhecimento de negar qualquer tipo de registro de arma. Eles querem que devolva a arma. Tá? O que é que acontece? Hoje em dia a pessoa pega, por isso que eu falei, ele não tem condição de ser um tiro, mas se ele quisesse ter, ele passava por um curso de tiro, passava por um exame psicológico, ele poderia ter arma na casa dele, sim, para se defender. Por que não? A partir do momento que ele está habilitado, né, e foi instruído de tal maneira a entender como funciona aquilo ali e entender que aquela arma é para a segurança dele e não para ele fazer o mal. O meu temor, eu sou pela paz. Eu acho que tem casos na minha vida que eu discuti com um bandido, ele não me matou, ele estava com a arma, a gente leva, né? Porque a gente tem cara de pastor, então eles acreditam na gente. Mas o aspecto que está acontecendo é que nós estamos entrando numa sociedade bárbara. E que você vê essa história da menina que foi estuprada aí, que o cara pôs na rede social e tudo, agora as pessoas estão acusando a menina, não, ela que queria, etc. Então, o julgamento agora, nós estamos passando um problema muito sério. A inversão de valores é geral. Tá? É o que eu falei, nós somos num país em que o poste mija no cachorro. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho. Você aí de casa pode participar do nosso programa, enviar a sua opinião a respeito desse assunto, sobre o porte ou não da arma de fogo. Só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 988924905. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. No final do último bloco, a gente entrou num assunto um pouco polêmico, né, a respeito do porte de armas. Uma dúvida que surge é se dando a possibilidade da população ter o porte de arma, não passaria a responsabilidade deles da segurança? Antes da doutora responder, deixa eu te fazer um esclarecimento. Existe uma diferença entre a pessoa portar uma arma e ela ter uma arma em sua residência. Isso é uma diferença absurda. O que ela é portar uma arma? Ela andar diariamente, ou quando ela quiser, com a arma junto ao próprio corpo, pronta e efetivo uso. Tá? Você ter uma arma dentro da residência, você não está portando uma arma. Você tem uma arma. Você tem a posse da Isso. arma. É diferente. Por favor. Posse do porte. Né? A pessoa pode ter a posse, ela pode ter uma arma registrada e ficar na casa dela. Diferentemente dela ter o direito de portar aquela arma em via pública. Tá, mas aí aconteceria fiscalização disso? Teria efetivo para ver se a pessoa que tem uma arma, tem a posse de uma arma, estaria com porte? Lógico, é só a polícia chegar, abordar e ela vai apresentar o código, a documentação. E o que eu coloco mais é o seguinte, a partir do momento que acontecia isso, a polícia tinha um endereço da arma, calibre tal, número tal, de quem pertence, fulano de tal. Bom, se eu quiser, deixa eu ir lá fazer uma investigação, deixa eu ver se ele está com laudo psicológico em dia, essa coisa. Mas a gente já não tem mais. E o porte de arma, Caio, dá ao cidadão a sensação de autodefesa, autossegurança. E essa segurança não é dever desse cidadão. Ele não tem que pôr uma arma para se autodefender. Nós precisamos que a Polícia Militar esteja nas ruas, nós precisamos que a Polícia Civil esteja fazendo seu trabalho judiciário e de inteligência, nós precisamos que o Corpo Bombeiro tenha mais efetivo, que todas as polícias tenham mais efetivo. Nós precisamos, de fato, professor, e eu estou falando com 2 debatedores professores, nós precisamos, de fato, investimento na educação, nós temos que ter escola em tempo integral, nós temos que ter eventos esportivos em bairros pobres, não é só repressão lá no bairro pobre que você vai acabar com o tráfico, não. É preciso mostrar para aquela criança, para aquele adolescente, que o caminho do bem é bom, que o caminho da educação é o melhor caminho que tem, do esporte, do lazer, da cultura. Então precisa da mão do município, precisa da mão do Estado, precisa da mão do governo federal nos bairros pobres. Eu concordo, deputado. A Delfim Moreira, há quantos anos está
jogada... Vai cair. Jogada... Não, ela está jogada ao lado do Fórum da Cultura, sem ter um local para os meninos poderem praticar esporte. Há quanto tempo? E é o Palácio Santa Mafalda, que foi feito para o Dom Pedro II, que ele não aceitou como moradia e doou para ser uma escola pública. Vai cair. O que esse governo está fazendo? A última reforma foi no tempo do Itamar. Não é esse governo, não. E depois acabou. Foi reformado o prédio anexo. Anexo. O prédio da frente, o prédio Centenário, de frente para a Avenida Rio Branco, de frente para a Catedral. Nós estamos pedindo ao governo estadual, também, nos 2 anos de mandato, insistentemente, para que reforme a escola Delfim Moreira. Então, uma escola importante para a história de Juiz de Fora. Então, não é esse governo, é o tratamento que nós temos há 30 anos na Zona da Mata, mais de 30 anos, com a educação, com a saúde, com a segurança, que entra governo, sai governo, e pouca ação que possa mudar de fato a educação, a saúde, a segurança, você não vê. Mas nós estamos vindo de um período que eu acho de um período assim que eu nunca vi na minha vida, tá? De uma inversão de valores, e a gente passa por uma crise institucional e moral, sim. Tá? Hoje em dia é uma inversão dos valores, né? O policial, independente dele ser policial civil, militar, coisa e tal, normalmente, inclusive os veículos de telecomunicação, eles ficam do lado do bandido enquanto policial. Eu nunca vi isso. Isso é uma coisa que não me desce. Isso eu não consigo entender. Um exemplo disso é uma reportagem, se eu não me engano, da semana passada, no Rio de Janeiro, onde os policiais receberam uma denúncia que estava havendo um tráfico numa mata, e chegando lá eram crianças que estavam brincando de traficantes. Eles tinham montado uma banca e tinha lá um pó branco e eles estavam eles simulando caderneta, eles simulando. Então, essa inversão de valores, porque em muitos locais os traficantes, os criminosos, eles são exaltados pelas crianças. Mas se as eles crianças são ídolos na daquelas escola, é o dinheiro fácil. Sim, exatamente. Mas não existe mas uma aí distância. é onde a gente vem dizendo, né, que os recursos eles têm que partir em todas as áreas. Exatamente. Não adianta somente um investimento na segurança, um investimento na educação, na área social. O antibiótico de amplo Doutora Patrícia, eu sou muito radical no meu modo de pensar e ver a segurança. Primeiro, é investimento em segurança, sim, com mais policiais civis, mais policiais militares, mais bombeiros, mais equipamento, mais estrutura. Isso eu concordo. Não, com certeza, isso é imediato. Isso é imediato. Você Agora, falou tem que a palavra-chave, isso é imediato. Porque se não tiver um profissional... Mas se não tiver, paralelo a isso, esses outros investimentos, não vai resolver a questão, e principalmente essa inversão, essa mudança de valores que a gente vê hoje. Esse jovem e essa criança precisa saber que existe uma autoridade que lhe respeite. Não respeita professor no colégio mais. As pessoas estão apanhando dentro de sala de aula. Exatamente. As meninas ali, eu vejo isso perto da escola ali, elas fazem roda, uma espancando a outra e todo mundo falando oi, tirando retratinho para poder pôr joga na mídia e acha joga bonito. Na mídia. Quer dizer, essa sociedade tem que ser mudada em seus valores básicos. Com certeza. Porque não adianta você investir na escola e o traficante ter um acesso direto à escola onde pode se tornar um ponto de droga nele. Então tem que ser na polícia, tem que ser principalmente na educação, tem que ser na saúde. Eu não consigo ver um ponto só. Eu consigo ver um painel de várias situações que elas precisam ser abordadas de acordo com cada uma com a sua situação. Professor, como eu falei, eu sou da Defensoria Pública, saí da Defensoria para ir para a Assembleia Legislativa, e hoje eu faço parte do Conselho de Criminologia e Políticas Criminais do Estado, que é presidido pelo desembargador Alexandre de Carvalho. Tem assento no Conselho Ministério Público, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, que eu represento nesse conselho. Então, hoje você vê o agente, nós precisamos de mais profissionais, mais agentes de segurança. Aí, quando tem o agente de segurança, você vê, é mal remunerado, o cidadão mal treinado. Ninguém quer inverter valores, ninguém quer que o preso não cumpra a sua pena, ele tem que cumprir sua pena. Mas não vai cumprir uma pena 20, 30 numa cela. Ele tem que ter
cometer um crime, ele tem que pagar por ele. Mas o Estado tem que arrumar um caminho para a ressocialização. Isso não existe. Isso não existe. Nós queremos a Pax em todas as cidades, queremos que o preso possa trabalhar, que o preso possa estudar. Agora, o Conselho de Criminologia está apresentando para o Estado, professor, a leitura, que o preso possa também ter remissão de pena através da leitura, mas a partir do momento que ele vai ler tantos livros e vai falar sobre o que leu. Não é falar, eu li, mas não leu nada. Então ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que ler. Eu acho que esse é o caminho para a ressocialização. E não existe muitas das vezes. Eu acho isso perfeito, mas eu acho também que a gente deveria também ter uma preocupação com as famílias dos policiais, tanto faz civil, policial militar, como agente penitenciário, que sofrem uma pressão psicológica absurda. Não tenho dúvida. Portanto, até na Previdência, o policial vai ter um tempo diferente de aposentadoria. Mas o que nós estamos falando é que pouco faz para a educação, pouco faz para a cultura, o lazer em áreas pobres. E lá, onde o cidadão tem que cumprir a sua pena, um cidadão cometeu um crime, ele tem que ser preso. Aí ele vai ficar... Aqui em Juiz de Fora, o doutor Zé Armando disse na fala dele de quarta-feira, que tem preso do Comando Vermelho em Juiz de Fora. Então, ele vai conviver. Cometer um crime, vai conviver lá na penitenciária com um preso do Comando Vermelho. Se ele cometer um crime pequeno, ele vai sair de lá catedrático, ele vai sair de lá esfolado. Você está falando em educação, eles são educados. Entendeu? Exatamente. Porque você vê que toda a relação dos presos políticos com os presos comuns gerou toda essa alta tecnologia que o pessoal teve. Então é preciso investimento num todo na educação. E fazer com que ele trabalhe, que é importante, que ele possa produzir, que ele possa cumprir a pena com dignidade. Dignidade não é ficar na rua, não. Dignidade é ele estar lá, ter uma cama para dormir. Dignidade é ele ser respeitado como ser humano, mas que ele pague pelo crime dele. Se ele tem que cumprir 10 anos, 10 anos. 5 anos, 5 anos. Uma preocupação que eu tenho vindo do Rio é o seguinte, por exemplo, a PM de Minas ainda, vista no Brasil, ainda é uma PM muito respeitada. É a melhor PM que tem no Brasil. É muito respeitada. Então, esses pontos todos só vêm fortalecer para que isso não crie um desgaste. Porque daqui a pouco está acontecendo, por exemplo, eu fui contra, eu sou oficial da Reserva do Exército, a intervenção do Exército, pouca gente sabe a quantidade de mortos que houveram na ocupação das favelas. Isso não foi revelado a ninguém, eu sei internamente. Inclusive, por quê? Porque o morador da favela, o traficante, cuspia no soldado do Exército. E o soldado do Exército, sem o poder de polícia que não lhe foi dado, não podia praticamente reagir ou fazer absolutamente nada. Então eu sou também contra essa máscara de ocupação. Vamos botar o Exército que ele vai ocupar tal lugar. Mas se não der o poder de polícia para ele, também não adianta nada. E o Exército ele foi feito para o inimigo identificado. Tá? A função de favela, de bandido, não é uma função do Exército, é uma função da Polícia Militar. Eu acho, professor Magaldi, todos nós estamos aqui, o senhor, a doutora Patrícia, o Caio, o professor Zé Luiz, queremos, o telespectador deseja urgente mais segurança. Exato. Não, desejo nosso também. Ponto. Né? Não, desejo nosso, ponto. Então, cabe a todos nós, e eu que tenho a tribuna da Assembleia, e faço isso no meu cotidiano na Assembleia Legislativa, cobrar do governo estadual mais segurança do cidadão de Juiz de Fora e da Zona da Mata. Nós não podemos conviver com o descaso de mais de 30 anos com os órgãos de segurança que nós temos. Nós temos, como eu disse no início, policiais abnegados, policiais que se dedicam, correm risco de vida, e pouca estrutura e poucos policiais, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. Um bombeiro confidenciou para mim, eu não posso falar, senão ele vai ser punido. Um bombeiro confidenciou que Juiz de Fora precisa de perto de 150 homens do Corpo Bombeiro. Então, é calamidade pública. Um órgão tão importante, um segmento tão importante... E ainda muito respeitado, graças a Deus. Tão importante que precisa de 150 homens, 150 homens. A Polícia Militar tem um déficit de quase 200 homens. A Polícia Civil, idem, não tem delegado na maioria das cidades. Enfim, é Juiz de Fora, Caio, é a Zona da Mata, é todas as pequenas cidades,
pedindo socorro, o trabalhador, o homem de bem, a mulher de bem, está querendo tranquilidade, sossego, querendo segurança. É isso que nós estamos lá e vamos continuar brigando por isso. Eu acho que é muito importante, pelo menos as pessoas veem que tem uma voz ativa dentro do anseio geral social. Porque o problema não é esse problema que a gente consegue, enfim, eu não tenho esses números todos que o senhor tem, mas que foi identificado aqui, ocorre no país todo. O país todo, o Brasil pede socorro, na verdade. Tá? Porque se a nossa situação é ruim, quando a gente sai para fora, a gente fica, enfim, quando você viaja, por exemplo, para o Rio de Janeiro, que hoje em dia eu acho que está no estado crítico, eu dou parabéns para aquela polícia de lá que está sem receber, sobe o morro, toma tiro, ainda faz muita coisa, e ainda é criminalizada na televisão, porque ninguém gosta disso daí, é o retrato do que acontece. O bandido com armamento ultra sofisticado, que não foi apreendido na casa de ninguém, que ninguém tem .50 em casa, tá? Enfrentando um armamento, uma Taurus que não funciona. Tá? Então, até o armamento que lhe é dado pelo governo é um armamento que deixa muito a desejar. Pois é, voltando a esse assunto, né, para responder a primeira pergunta do Caio sobre a questão do desarmamento, Caio, eu vejo que essa lei não foi capaz de tirar as armas das ruas, né? Houve uma lei, né, de desarmamento e o número crescente de armas nas mãos erradas. Então, você disse que se o cidadão tivesse armado, se ele estaria assumindo a responsabilidade. A gente já falou aqui, vamos voltar a repetir, a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Todas as vezes que eu falo isso, eu peço para a população contribuir conosco, denunciando, ligando 181, é importante essa participação. Sexta-feira nós fizemos uma operação em conjunto com a Polícia Militar, em dois bairros aqui de Juiz de Fora, considerados mais críticos, né, pelo número recorrente de ocorrências, e ficamos lá aguardando, depois de cumprir os mandados de prisão e busca, ficamos ali circulando pelas ruas do bairro e a população contribuiu. Através disso, conseguimos cumprir mais 2 mandados de prisão pelo crime de homicídio, de pessoas que estavam homicidadas, e essas informações nos propiciaram essas prisões. Então, é importante a participação da população aí, né, porque segurança pública é responsabilidade de todos. Dever do Estado e responsabilidade de todos. Aí a população, então, pode participar de uma forma muito fácil, né, fazendo sua denúncia. Sim, através do 181, é garantido o anonimato, é só pegar o telefone e ligar, que a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, nós vamos checar as informações e vamos dar uma resposta aí à sociedade. Com todos os nas nossas dificuldades, nós temos trabalhado em prol da sociedade de Juiz de Fora. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa e a gente já volta falando sobre segurança pública aqui na mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Nosso programa, eu pedi a sua participação aí de casa para falar a respeito da sua opinião sobre o armamento. A gente recebeu algumas respostas, pessoas que são contrárias ao armamento, falando que isso deveria ser um papel de segurança pública destinado a quem faz segurança pública. Mas eu gostaria de voltar falando de alguns projetos que a cidade tem, como a Delegacia do Idoso, né? O Centro do Idoso. Sim, é o Núcleo de Atendimento ao Idoso, que funciona no Santa Cruz Shopping. Está em funcionamento há 1 ano, né, deputado? 1 ano. 1 ano já, tem trazido grandes resultados. Lá tem profissionais capacitados, além dos policiais, né? Tem psicólogos, assistentes sociais, são feitas mediações também naqueles casos em que não é necessária a intervenção da polícia. E é cada vez mais crescente o número de pessoas que sentem confiança e vão lá e acreditam no trabalho. A gente fala também que o número de denúncias com relação aos idosos também tem sido crescente.
todas, sem exceção, todas são checadas pela polícia, com a presença do delegado que vai na casa da pessoa. A gente existe casos, né, práticos, exemplos de pessoas que estavam em situação de convívio familiar insuportável, e isso foi revertido de uma forma excepcional. Quais são as principais ações que aparecem nesse sentido? As denúncias. De denúncias. As denúncias, muitos de maus tratos de pessoas ali que ficam como curadoras daqueles idosos que fazem uso indevido do dinheiro, né, não revertendo o dinheiro que é da pessoa para ela própria. E, assim, briga mesmo entre familiares. Esses são os casos mais recorrentes que nós temos. Eu, quando vereador, militava, ajudei a criar a comissão especial do idoso em Juiz de Fora e a comissão permanente do idoso. Tive a oportunidade de presidir da sua criação até a minha saída para a Assembleia Legislativa. E era um desejo nosso antigo de ter essa delegacia. E com um empenho muito grande nosso, e obviamente nosso, da comissão permanente da Câmara, os vereadores que compunham aquela comissão comigo naquele momento, e o desejo da Polícia Civil de ter a delegacia para dar mais proteção aos nossos idosos, virou referência, doutora Patrícia. Hoje pode se orgulhar que essa delegacia do idoso, esse núcleo, virou referência no Estado. Todos os municípios do porto de Juiz de Fora querem uma delegacia. E nós já sugerimos, e se Deus quiser nós vamos ter, o mesmo núcleo na regional da doutora Patrícia, que é Muriaé, Leopoldina, no departamento, né? O departamento, ele é Ubá, Leopoldina e Muriaé. Muriaé, nós vamos ter um núcleo do idoso para defender o cidadão lá também dessas cidades. Então, é proteger, de fato, professor Magaldi, o cidadão que passou de 60 anos. Obrigado. É fazer com que o cidadão possa denunciar e qualquer tipo de maus trato. E saber que ele vai ter um respaldo, vai ser atendido, vai ter um retorno. Porque, veja só, é idoso sendo agredido por filho, por filha, por neto, por neta, exigindo dinheiro para aqui, para ali. O idoso, a idosa tendo que gastar o seu salário, em vez de a sua aposentadoria, para tirar do remédio, para fazer um puxadinho, porque um ou outro parente obriga. É o vizinho que agride. Enfim, é a Polícia Civil dando proteção para os nossos idosos. E quando eu falo da delegacia, eu falo que, segundo informação, mais de 500 atendimentos, como a doutora Patrícia, o delegado vai na residência, então é o cidadão sentindo a presença do policial do lado dele, na sua casa. Isso é muito importante. E acho que mais importante é a criação de uma noção de cidadania do idoso. Ele hoje avança, hoje eu acho que todo o trabalho que é feito junto com o idoso, dá a ele uma característica do direito. Eu via isso ontem na fila de um supermercado. Um monte de menininho com aquelas garrafas que eles gostam de comprar na fila do idoso. Chegou uma senhora e falou assim, eu tenho direito, entrou na frente. Eu achei lindíssimo e aplaudi, sabe? Porque os meninos estavam lá, ela não enfrentou a fila, ela entrou na frente do menino que estava com a bebida dele e tudo. Eu acho isso importantíssimo, essa colocação. Ele exercer, mas muitas vezes ele não exerce por falta de segurança e medo. Uhum. E amanhã comemora-se em Juiz de Fora o Dia Municipal do Idoso. Sim. E aí Inclusive tem uma programação da Prefeitura especial que começa hoje, vai até sexta-feira, com várias atividades. E a maior comemoração que nós temos é a delegacia do idoso, né, doutora Patrícia? Com certeza. É digno de aplauso, o avanço que nós tivemos na segurança da terceira idade. É o cidadão sabendo que ele vai procurar o profissional de segurança e vai encontrar respaldo. E ela se encontra onde, essa delegacia? E uma outra coisa importante. O idoso tem a dificuldade na locomoção. Teria que, obviamente, na delegacia em Santa Terezinha. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com o Santa Cruz Shopping, esse extraordinário executivo, que é o Luciano, superintendente do Santa Cruz Shopping, visionário, nos cedeu
3 salas, né, doutora Patrícia? Sim. 3 salas, Agora... toda equipada, com ar-condicionado, com computador, tudo por conta do Santa Cruz Shopping. No coração da cidade, o cidadão muito com bom. Mais facilidade vai lá com elevador, com escada rolante, elevador, local para ficar sentado, esperando ser atendido, enfim, é conforto para o nosso Eu sabia, idoso. Só queria que falasse. É um espaço acolhedor, né? Sim, aconchegante. É assim, todo evento que a gente faz lá, eles participam, né, em massa, é bonito de se ver. Foi realmente um avanço, a gente só tem a agradecer ao deputado pela iniciativa. Nada, agradecer e que bom que esse avanço chegou a Juiz de Fora, porque essa é a realidade do país a partir de agora, né? As expectativas para os próximos anos é o aumento da população idosa no Brasil. Sim. Então precisa mesmo dessas políticas. Professor Magaldi, professor Zé Luiz, daqui a 4 anos... Ontem eu fiz 56 anos, daqui a 4 anos serei idoso. Aí você vai entrar para o nosso time, né? Coisa boa. Nós te acolheremos. Muito bem. Bom, o nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Obrigado por todas as informações que vocês trouxeram, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. A gente se vê na semana que vem. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã. A gente tem um encontro marcado às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. E tem reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde e a qualquer momento na internet, no nosso canal no YouTube ou no site do Diário Regional. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.